Olá, meus amigos. Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é a classe dos professores do canal A Tribo de Dan. O nosso objetivo é todas as semanas discutir ou refletir a respeito da Bíblia, usando como guia a lição da escola sabatina. E essa semana nós temos como tema da nossa lição da escola sabatina a unidade por meio da humildade. Unidade por meio da humildade. Esse é um tema importante que faz parte de desafios que toda a igreja passa. E é por isso que eu te convido então a curtir, compartilhar, comentar no nosso canal, para que mais pessoas conheçam a Bíblia estudada tematicamente a cada 3 meses por meio da lição da escola sabatina. O nosso guia de estudos, para aqueles que não conhecem, se chama Lição de Escola, da Escola Sabatina, que é a escola que estuda a Bíblia há mais de 170 anos ao redor do mundo. Em termos de alunos, é a maior escola do mundo, apesar de não ser uma escola de formação de graduação, é uma escola que forma cidadãos para o reino dos céus. E é esse o nosso objetivo. Enquanto as escolas comuns elas formam cidadãos para o reino da terra, nós queremos formar cidadãos para o reino dos céus. O texto bíblico que a gente vai ter referência hoje está em Filipenses capítulo 2, verso 2 também. Filipenses capítulo 2, verso 2, na versão da Almeida Revista Atualizada está assim: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o mesmo amor, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E na versão Nova Almeida atualizada, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Esse texto está falando do objetivo que Paulo tem com esta carta: promover a unidade da igreja na cidade de Filipe, né? A unidade é o ponto de fortaleza da igreja. A igreja unida é forte. Uma igreja que não é unida, por melhor base teológica que ela tenha, ou melhor compreensão teológica que ela tenha, por melhores princípios que ela tenha, ou ela carregar a verdade melhor compreensão da verdade, ainda assim essa igreja será fraca e irrelevante por falta de unidade. A especialidade da igreja, ela vem por conta da unidade que ela promove. E a unidade ela pode ser atacada em diversos âmbitos, por diversos meios. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que também tinha problemas com a unidade, principalmente na sua primeira carta, Paulo vai elencar diversos motivos pelos quais a igreja de Corinto não tinha unidade. E quais são esses motivos que Paulo elenca? Por exemplo, de quem é que tinha instruído o povo de Corinto? Se era Apolo, se era Pedro, quem é que tinha instruído? E Paulo fala assim: ainda bem que eu não fui instrutor de vocês, né? Porque eu não batizei ninguém. Depois ele lembra de algumas pessoas que ele batizou, mas aqui o ponto é: alguns achavam porque estudaram ou tiveram bases teológicas com um determinado mestre, eles eram melhores do que outros. E aqui a gente pode não trazer necessariamente para a questão do mestre que nos ensina, né, da escola teológica, porque basicamente
dentro de uma confissão, de uma denominação, o estudo é basicamente o mesmo para todos, o que muda é a dedicação que um ou outro dá a esse estudo, nós podemos compreender que às vezes nós achamos que a salvação só está restrita ou resumida à minha confissão religiosa. Quando Jesus fala sobre o rebanho que está espalhado, ele fala assim: eu tenho um rebanho, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, e convém a mim reuni-las e tornar um só rebanho. Veja, se a confissão religiosa ou a denominação religiosa for o aprisco, Cristo não está reunindo um aprisco. Cristo está reunindo um rebanho. Portanto, fora, e no Apocalipse isso é colocado, fora da denominação que eu congrego, existe um rebanho e que, se eles estiverem na Babilônia, Cristo vai falar: sai dela, povo meu, para reunir. Né? Então, aqui tem essa questão da unidade. O outro motivo para a desunião, principalmente no povo de Corinto, era a questão de ser circuncidado ou não circuncidado. Se a pessoa tinha ali passado pelo processo da circuncisão. Os que eram circuncidados se achavam melhores do que outros, pensando que as obras poderiam, de alguma forma, trazer alguma vantagem espiritual àqueles que não tinham cumprido determinadas obras. Veja, nós não somos salvos pelas obras. Não é porque nós temos determinado rito religioso que nos torna melhores do que outros. Nós cumprimos esses ritos religiosos ou obrigações religiosas porque nós entendemos que fazemos isso para Deus e não porque somos melhores. Nós fazemos isso porque amamos o nosso Salvador e não porque somos melhores. Então, o motivo pelo qual somos levados a cumprir determinadas ordens ou obrigações ou mandamentos não é porque nós temos alguma vantagem sobre quem não cumpre. Apesar de, é lógico, obedecer a Deus sempre nos traz consequências boas, e essas consequências boas nós podemos chamar de bênçãos. Bênçãos que são diretamente dadas por Deus, ou bênçãos porque são consequências de cumprir os mandamentos de Deus. Porque isso que a gente não está discutindo. O que eu estou discutindo é que eu não sou melhor do que outro por cumprir determinadas obrigações religiosas. E eu tenho que entender que o mesmo sangue, o que nos dá valor, não são nossas obras. Porque se eu sou cumpridor de determinadas regras, ou leis, ou ordens religiosas, eu, por outro lado, sou descumpridor de outras ordens, outras regras e outras normas religiosas. O que traz o meu valor não é aquilo que eu faço. O meu valor está no sangue de Cristo Jesus. É ali que está o meu valor. Bom, e outro fator que trazia desunião ali para o povo de Corinto era cumprir a questão alimentar. Eles se julgavam melhores quando não comiam carnes sacrificadas para ídolos. E Paulo vai falar claramente: ídolo de pau e de pedra nada pode, né? Não é o comer uma carne sacrificada a ídolo que vai te tornar impuro. Mas, entretanto, o que vale mais é a união da igreja. E se há alguém dentro da igreja, isso que está em 1 Coríntios capítulo 10, se há alguém dentro da igreja que acha problemático comer carne sacrificada a ídolo, você não come para manter a união, a unidade da igreja. Nós que somos fortes na fé, entendemos certas questões que são tradicionais e não são mandamentos de Deus, devemos nos tornar fracos com os fracos, para que os fracos
estejam acolhidos nos braços dos fortes. Então, muitas vezes nós vamos encontrar fracos na fé, que são agarrados a questões tradicionais, e nós que somos fortes na fé, devemos abraçar esses fracos na fé e tratá-los com carinho, com cuidado, para que eles não fujam do rebanho de Deus, e nós que somos fortes, que deveríamos cuidar dos fracos, tenhamos expulsado essas pessoas. Eu quero que você entenda, nós não discutimos princípios. Os princípios nós lutamos por eles. Tradição não é princípio. Normalmente, questões relacionadas a vestimenta, música, e, e, e arquitetura da igreja, por exemplo, são questões que estão ligadas à tradição. Mas, às vezes, o forte na fé, que sabe que essas tradições podem ser mudadas, se torna um fraco na fé, para que o fraco na fé não seja expulso da igreja, porque ele é apegado a uma tradição. Então, você que é forte na fé, tenha paciência, cuidado com os fracos na fé, para que eles não fujam, não sejam expulsos da igreja, porque nós queremos mudar uma tradição que, se seguirmos, não é pecado, se deixarmos de seguir, não é pecado, mas se tem alguém que acha que deve seguir, por amor a estes, a gente segue, mesmo não sendo uma obrigação. Então, Paulo estava tratando de uma questão alimentar ali, mas aqui a gente pode aplicar para outras áreas além da alimentação, né? Lembrando que a questão alimentar de Paulo não tem nada a ver com Levítico 11, né? Isso aqui é um parênteses, né? Estou fazendo só um parênteses. Não tem nada a ver com Levítico 11. A questão alimentar de Paulo está relacionada única e exclusivamente com carnes sacrificadas a ídolos, tá? Então, nós entendemos que seriam carnes que Levítico 11 permite, mas que teriam sido sacrificadas a ídolos. Então, só para ficar claro que a questão alimentar é relacionada a carnes sacrificadas a ídolos. Fechando parênteses, a gente tem que entender, então, qual era o motivo de desunião dentro da igreja de Filipe. E o motivo está ali no verso, entre o verso 1 e o verso 6 de Filipenses capítulo 2. Vou ler o verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ora, qual era o motivo de desunião aqui da igreja de Filipe? O motivo de desunião era ligado ou voltado porque algumas pessoas se achavam superiores a outras. O motivo que levavam a achar-se superiores a outras, Paulo não cita explicitamente. Não sabemos se eles se consideravam mais inteligentes, se eles achavam que tinham mais dons do que os outros. Aliás, a questão dos dons é uma outra questão de desunião na igreja de Corinto. Não sabemos se eles eram mais ricos do que outros. Essas informações não foram colocadas aqui no texto. Entretanto, nós sabemos que alguma coisa fazia com que essas pessoas se achassem superiores a outras. E ele fala, não, cada um, verso 3, considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, o outro é melhor do que eu. Paulo chega a falar, né? Eu que sou o maior de todos os pecadores, né? Porque Paulo tinha bem em vista todos os talentos e dons que ele tinha, mas ele também tinha em vista
que ele tinha muitas imperfeições. Normalmente nós olhamos para os nossos talentos e esquecemos das nossas imperfeições. E aí nós consideramos que aqueles que têm talentos parecidos com os nossos são pessoas que são superiores, melhores, que devem ter privilégios. E as pessoas que têm outros talentos que nós não temos, que completam o que nos faltam, o que nos falta, essas pessoas são inferiores por não terem os mesmos talentos que nós. Imagine se todos tivessem um talento para serem médicos. Onde que iríamos morar? Porque precisamos de engenheiros, construtores e arquitetos para termos casas. Se todos fossem engenheiros, quem salvaria as vidas dos doentes, dos machucados, dos feridos? Se todos fossem professores, quem faria? Quem plantaria? Mas quem ensinaria as pessoas se não houvessem professores? Então, o dom, o talento, a habilidade que eu tenho é completada por pessoas que têm habilidades diferentes das minhas. E a igreja também. Por isso que Paulo compara a igreja com um corpo que tem inúmeras funções. As mãos têm uma função, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, cada um com sua função, os pés com outra função, o coração, o pulmão, o intestino, o estômago, cada um com sua função. E, ao juntarmos todos esses elementos, nós temos um ser vivo. A igreja é da mesma forma. Cada um tem a sua função. O que seria no corpo do cérebro sem o coração? O que seria do coração sem o cérebro? Então, da mesma forma, o que seria de um ancionato numa igreja, de um presbitério dentro de uma igreja, e sem o diácono? E o que seria do diácono sem o presbitério, sem o ancionato da igreja? É necessário que tenha um, que exista um para ter o outro. E os dois juntos completam o que o ancionato não pode fazer, o que o presbitério não pode fazer, o diácono pode. E assim eu estou falando de duas funções que aparecem na Bíblia, né? Mas assim há inúmeras outras funções que a igreja foi desenvolvendo a partir das necessidades que se cria no século XXI. Para que toda a igreja funcione, todos os elementos, todas as funções, todos os membros da igreja, assim como os membros do corpo, devem ser sadios para que o corpo funcione plenamente, os membros da igreja devem ser sadios para que a igreja funcione plenamente. E eu tenho que entender que eu estou a serviço do corpo de Cristo. E não o corpo de Cristo está ao meu serviço. Assim como cada órgão do meu corpo está a serviço do corpo como um todo. Portanto, o corpo como um todo é mais importante do que o órgão em particular. E a igreja como um todo é mais importante do que um membro ou uma função em particular. Eu tenho que entender isso. Para benefício da igreja, às vezes eu tenho que me sacrificar, me entregar, para que a igreja seja beneficiada. Assim que, para benefício do corpo como um todo, a minha mente se esforça no estudo, o meu corpo, os meus músculos se esforçam no exercício, se entregam, se sacrificam no exercício, né? E ali nós temos inúmeras outras questões do corpo que se sacrificam para benefício do corpo. Então ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Todos nós partilhamos de um cuidado do coletivo, do todo, para todos que fazem parte da igreja. Ah, mas eu estou num cargo, numa posição elevada. No reino de Deus,
A hierarquia é uma pirâmide invertida. Por quê? No reino dos homens, a hierarquia traz privilégios. A hierarquia traz privilégios. Quanto mais eu subo na hierarquia, mais privilégios eu tenho. Mais eu sou servido, mais servidores eu tenho à minha disposição. Isso é o reino dos homens. No reino de Deus, quanto mais você sobe na hierarquia, mais você serve. Então, eu sou colocado numa posição de liderança dentro da igreja, não para ser servido, mas para servir. Para servir a igreja, para servir a comunidade. Aqueles que procuram privilégios, que é a problemática de Paulo aqui, né? Pessoas procurando privilégios. Aqueles que procuram privilégios estão procurando no lugar errado. Não vai ser na igreja que você encontrará privilégios. O privilégio na igreja é daquele que está mais abaixo da hierarquia, para ser servido pelos outros. Entretanto, você só se desenvolve como cristão quanto mais você passar a servir os outros. Quem quiser ser o primeiro no reino dos céus é aquele que tem que mais servir, é aquele que mais se entrega. Há exemplo, e aqui a gente continua a leitura, do que está em Filipenses no capítulo 2, verso 5. A gente vai até o verso 11 hoje, né? Verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Por que quanto mais se sobe na hierarquia, mais você serve e menos privilégios você tem? Porque este é o modo de pensar de Cristo Jesus. Esse é o modo de pensar. Nós importamos a nossa mente, para a nossa mente, a mente de Cristo. Por isso que na Bíblia está escrito que é para Deus tirar o coração, é uma metáfora, né, para tirar aquilo que nós somos, o nosso coração de pedra, e colocar um novo coração, que ele vai chamar de coração de carne, porque para colocar uma outra personalidade que tenha um coração que bate no ritmo do coração de Deus. Então, a nossa mente deve estar ligada, focada com a mente de Cristo Jesus. É esse o ponto. É só isso que é colocado. É ter o mesmo pensamento, a mesma forma de agir de Cristo Jesus. Paulo fala: sejam meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar Cristo. E as pessoas devem ver Cristo através das nossas ações. E ele vai mostrar que a ação de Cristo é justamente essa de se entregar, servir, apesar de estar no topo da pirâmide do reino dos céus. Ele fala no verso 6 que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. No original grego, essa frase, né, que está falando assim, algo que deveria ser retido a qualquer custo, ele vai tratar como se fosse algo que deveria ser, que ele deveria se agarrar, se apegar de qualquer forma, por qualquer preço, a qualquer custo. Então não é algo que ele deveria se agarrar. Então ele é Deus, mas para ele isso não importa. O ser Deus, isso não é mais importante. Ele abre mão disso facilmente. Por quê? Por amor a você. Enquanto nós estamos tentando lutar, subir, melhorar, porque queremos ter mais do que os outros, ser mais do que os outros. E para isso nós
não nos importamos com o outro. Cristo, pelo contrário. Ser Deus não é algo que ele se apega. Não é algo que ele se apega. E nós não devemos nos apegar a cargos, a títulos, não devemos nos apegar a elogios, não devemos nos apegar a habilidades. Nós devemos nos apegar ao que Cristo é e o que ele fez por nós. Então, no verso 7, ele continua: pelo contrário, ele não se apegou a ser Deus, mas fez o contrário de se apegar. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A ideia do esvaziar aqui é uma ideia de tirar a sua natureza, deixar de ser quem é. Mas não é que ele deixou de ser Deus. Nós vamos estudar Colossenses, e no livro de Colossenses é claríssimo que Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas aqui é que ele não usou as suas prerrogativas divinas, apesar de tê-las, ele não usou. Como que isso funciona? Como que eu não vou usar aquilo que eu sou, né? Ou eu tenho? Não é porque Deus tem onisciência que ele precisa usar a onisciência. Não é que ele é onipotente que ele precisa usar a onipotência. Não é porque ele é onipresente que ele precisa usar a sua onipresença. Deus, ele é dono destas coisas. E como dono que é dessas coisas, ele abre mão de usar essas coisas, apesar de ter essas coisas, quando ele quiser. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um carro. E aí, vamos dizer que a padaria fica na esquina da minha casa, na minha rua. Não é porque eu tenho um carro que eu sou obrigado a entrar no carro e ir de carro até a padaria que fica na esquina da minha rua e voltar para casa. Se eu sou obrigado a usar o carro só porque eu tenho carro, não sou eu que tenho o carro, mas é o carro que me tem. Eu uso o carro porque ele é meu e não o contrário. Então, a onipotência teria Deus se ele não pudesse abrir mão de usá-la. Não abrir mão dela, mas de usá-la quando ele quisesse. Abrir mão da onipresença quando ele quisesse. Abrir mão da onisciência quando ele quisesse. Eu posso saber, só não quero nesse momento. Eu posso estar presente, só não quero neste momento. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não quero fazer qualquer coisa. Né? Nós todos já abrimos mão de algumas prerrogativas que são inerentes a nós por diversos motivos. E porque essas prerrogativas são nossas. E nós podemos abrir mão delas. Deus também. Ele não deixou de ser, mas não usou o que ele é. Eu gosto de brincar com meu filho. Meu filho é novo, tem 6 anos hoje, né? Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, meu filho tem seus 6 anos. E ele gosta de competir comigo. Então ele gosta de correr, disputar corrida comigo, gosta de brincar de futebol comigo. Ora, eu sou mais forte, sou mais experiente, mais treinado do que ele nessas coisas, né? E eu vou ganhar dele sempre que eu quiser. Tem momentos que eu não quero. E por não querer ganhar dele, eu não uso de uma prerrogativa minha, que é de usar toda a minha força, que é de usar toda a minha habilidade, que é de usar todo o meu conhecimento e meu treinamento. Eu abro mão dessas coisas sem deixar de tê-las,
porque elas são minhas, mas não uso. Da mesma forma, Deus, ele não usa certas prerrogativas quando ele se esvazia dele mesmo para que você, para que se tornar um servo da humanidade, reconhecido em figura humana e ser obediente até a morte, morte de cruz. Por que a morte? Porque a morte de um ser inocente é a única forma de pagar o débito do pecado sem que o ser humano precise morrer. Eu não preciso passar pela morte eterna, a morte que não tem solução, a morte que não tem jeito, porque Cristo pagou o preço dessa morte no meu lugar. Por isso que eu não preciso passar. Eu deveria passar, mas Cristo pagou o preço no meu lugar. É como se eu tivesse uma multa, e ali a parábola do servo devedor, né? Ela apresenta isso mesmo, né? Eu teria uma multa bilionária. Teria uma multa bilionária que eu não poderia nunca pagar. Que nem se eu tivesse 10 vidas eu pagaria essa multa. Mas vem, e eu deveria pagar, mas vem alguém que tem saldo na conta bancária suficiente para pagar e ainda ficar no azul e paga a minha multa, a minha dívida. Ora, eu deveria pagar. Essa pessoa pagou no meu lugar. É isso que Cristo fez. Eu deveria pagar o preço do pecado com a morte. Cristo pagou no meu lugar. Por isso que ele se tornou servo, reconhecido em figura humana e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Só que, aí a gente vai aqui para o verso 9. Por isso, olha só, ele fala, todo aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, deve servir os outros. Ele, que é o maior no reino dos céus, serviu a humanidade com a própria vida. Por isso, também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O sacrifício de Cristo faz de Cristo não só Deus por natureza, mas por mérito. Existe a questão de você ser naturalmente o que você é, mas existe a questão de você ter o mérito de quem você é. Isso está muito ligado às linhagens reais. O rei é rei. Hoje nós temos talvez o rei mais famoso do mundo, que é o rei Charles. Ele é rei porque ele, na natureza da família dele, é a natureza da família real. Ele é rei porque ele nasceu na realeza. Mas a forma de governar do Charles que vai dizer se ele tem o mérito, se ele merece ser rei. Então tem a questão da natureza, daquilo que faz parte do que é, e tem a questão do mérito. Na morte de Cristo na cruz, Cristo mostrou que é Deus não só por natureza divina, mas por mérito. Ele não só tem na sua natureza a divindade, mas ele não só na sua natureza é Deus, mas ele age como Deus. Ele é Deus porque as suas ações mostram que são ações divinas. E é interessante essa questão da natureza de Cristo ser transparente, porque há algum tempo atrás, um dos mais famosos escritores do Brasil esteve
na Ana Maria Braga, no programa dela chamado Mais Você. E ele falou, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas todo pesquisador sério em faculdade, academia, e ele é um professor universitário, todo pesquisador sério sabe que Jesus como ser humano existiu. O que esses ateus sérios, pesquisadores sérios, duvidam não é da existência de Jesus, mas eles duvidam da divindade de Jesus. Um homem na Galileia chamado Jesus, que teve alguns discípulos, que ensinou algumas coisas, esse homem existiu por volta ali do ano 1 a 30 depois de Cristo. Todo ateu, pesquisador sério, vai dizer isso. E como um pesquisador da mente humana, esse homem ele resolveu estudar a mente de um simples carpinteiro que influenciou e impactou o mundo de tal maneira que o tempo foi dividido em antes e depois dele, que influenciou e impactou o mundo de tal maneira de que 2.000 anos depois que ele passou pela Terra, você tem 2 bilhões de seguidores dele no planeta. Então ele estava estudando as maiores mentes da humanidade e essa, obviamente, era uma grande mente da humanidade. Quando ele estudou Cristo, ele falou assim, e isso está na entrevista, ele falou assim, ele é grande demais para ter sido inventado. As ações de Cristo são grandes demais para serem da mente humana. Mas as ações de Cristo, elas estão registradas não porque uma mente humana as inventou. E aí ele compreendeu isso. Elas estão registradas porque a mente divina de Cristo as produziu. Então, nas ações dele, ele mostra que ele é Deus. E esse homem, que se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai descobrir quem é. Ele passou do ateísmo ao cristianismo. Ele deixou de ser ateu para passar a acreditar em Deus. Porque ele viu que as ações de Cristo não são as ações de um mero homem, mas em suas ações ele demonstra a sua divindade. E Cristo compartilha o privilégio de podermos imitá-lo, de segui-lo. Por isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejam imitadores de Cristo. Vivam para mostrar as ações de Cristo através das suas mãos. E que Deus te abençoe.